Se você já se perguntou se o que você sente é uma ansiedade normal, ou se ela é exagerada, ou se é uma crise de ansiedade, fica comigo, porque esse programa de hoje é para você. Muitas vezes a gente sente aquele coração acelerado, aqueles pensamentos também que não param de surgir. Hoje você vai descobrir se isso tudo, se essa ansiedade ela é mito, se ela é real, como ela funciona na sua vida. Meu nome é Valéria Cavalari, eu sou psicóloga e psicoterapeuta e esse é o Psicoterapia Aberta. Boa tarde, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Alê. Talvez boa madrugada para Talvez boa madrugada, tudo bem com você? Tudo bom, mais um Psicoterapia Aberta e hoje vamos falar de ansiedade. Eu estava ansioso para esse momento. Você estava ansioso para falar de ansiedade? E o que você acha desse tema de hoje, Alê? Assim, particularmente você, assim. Eu acho que nunca teve tão atual e eu não acho que seja por conta de todo mundo estar ansioso. Não, as pessoas estão aprendendo a identificar a ansiedade. E aí tem excessos. Sobre essa identificação. Nem tudo é ansiedade e às vezes nem tudo é nada também. Por falar em nunca foi tão atual e tal, eu tenho até uma estatística aqui que eu gostaria de ler. Gosto. Assim, olha, o Brasil segue entre os países com maior prevalência de ansiedade no mundo. Em 2017, eram 18,6 milhões com transtorno de ansiedade, cerca de 9,3% da população, segundo a OMS. Após a pandemia, né, gente? A pandemia deu uma exacerbada na depressão e na ansiedade, assim, fenomenal. Houve um aumento global de 25% nos casos de ansiedade e depressão, segundo também a OMS. No Brasil, a pesquisa Covitel 2023 mostrou que 26,8% da população já tem diagnóstico de ansiedade. Não é só a pessoa que está falando, não, é diagnosticada. Diagnosticada, fora os que não estão, né? Caraca. Sendo 34,2% das mulheres e 18,9% dos homens. E olha só que dado complicado esse aqui. Entre os jovens de 18 a 24 anos, o índice chega a 31,6%. O que esses números mostram, então? Que ansiedade não é frescura. É fenômeno. Eu ia falar que homens não procuram um tratamento, porque 18,9% aqui e 34% das mulheres é porque tem um gap aqui de busca, não é... Pode ser, isso que você está falando é bem real. Acho que os homens têm ainda essa dificuldade de assumir, né, qualquer questão que seja mental. Mas sim, eu acho que entre as mulheres são mais ansiosas, sim, porque a mulher ela tem aquela coisa de querer dar conta de muito mais coisas, né? Sim. Então a questão da maternidade é uma coisa que influencia. A mulher ela pensa com todas as caixinhas do cérebro aberta, o homem pensa uma coisa de cada vez, né? Então, assim, a mulher tem uma predisposição fora as questões hormonais. Então, a ansiedade não é frescura, é um fenômeno social, emocional e fisiológico. E eu sei que você tem aí uma carta. Sim. Eu adoro. A gente adora falar carta. Vamos explicar. Vamos explicar a carta. Explica, Lê. Explica por que a gente... A gente chama de carta porque a gente é old mesmo. A gente gosta desse nome porque remete ao rádio antigo, a pessoa que mandava carta pro rádio e tudo mais. Mas não é uma carta. Eu já falei pra gente criar um e-mail. É uma mensagem. Cartas@psicoterapia. Mas é uma mensagem que você pode mandar por qualquer canal. Você pode entrar no nosso Instagram, pode mandar como mensagem no YouTube. Onde você quiser se comunicar com a gente e mandar a sua mensagem, a gente vai transformar ela numa carta. E por isso que o nome é carta. E nós temos hoje uma carta? E hoje nós temos uma carta. Oba! Muito boa. Da Elara. Elara. E aí, eu só vou dar um parênteses antes da carta, que eu acho que dá uma boa introdução, que é falar da glorificação da ansiedade. Glamour. Do glamour. Do glamour. Todo mundo assim. Tá ansioso. E aí você fala pro seu filho de 3 anos que ele é muito ansioso. Você fala, ele é ansioso por quê? Pela TT dele. Ele não é ansioso, ele é uma criança animada. Vamos mudar essa palavra e identificar quando a pessoa está animada
e quando ela está ansiosa. Perfeito. Porque são coisas diferentes. Perfeito, Ale. Eu acho que você falou algo muito, muito importante. O diagnóstico tá sendo complicado, porque está todo mundo diagnosticando, né? Ah, eu sou ansioso, eu sou não sei o quê, e de repente não é assim. Vamos ver o que como é que ela chama? Elara. Elara diz para nós aqui na cartinha dela. Olá, me chamo Elara e resolvi escrever essa carta porque estou cansada de sentir o que vivo em dois mundos. O mundo onde tudo parece normal e o mundo onde meu corpo decide que algo terrível está prestes a acontecer, mesmo quando nada acontece de verdade. No meu dia a dia, a ansiedade parece como uma companhia silenciosa. Acordo já pensando no que pode dar errado. Será que vou conseguir entregar todo o meu trabalho? Será que falei algo estranho ontem à noite? Será que vão perceber que não estou bem? E como minha mente estivesse um passo à frente, imaginando cenários que nunca acontecem. Me chama a atenção aqui que as pessoas normalmente elas acham que a mente dela e ela são CPFs diferentes. Eu amo isso. Eu sei que isso é ansiedade. Mas ainda consigo trabalhar, conversar, seguir a vida. Só fico tensa, inquieta, com o peito apertado, mas funcional. Ele ainda bate. Acho. Força guerreirinha. O Brasil. O problema é quando isso... De onde eu tirei Brasil? O problema é quando isso muda de figura. Então, vou voltar. O problema é quando isso muda de figura. Semana passada, por exemplo, eu estava no mercado escolhendo frutas, quando senti algo diferente. Primeiro veio uma onda de calor. Depois, meu coração começou a bater tão rápido que parecia que ia sair pela boca. Minhas mãos tremiam, minhas pernas ficaram fracas, eu não conseguia respirar direito. Na hora, eu tive certeza absoluta de que ia desmaiar ali mesmo. Ou pior, eu estava tendo um ataque cardíaco. Nossa! Vulgo um treco. Era isso que eu falaria. Estou tendo um treco. Estou tendo um treco. Exatamente. As pessoas ao meu redor continuavam suas vidas. Mas para mim, o mundo ficou pequeno, barulhento, sufocante. Eu só queria fugir. Larguei o carrinho e saí correndo para o carro. Sentei no banco e chorei sem entender o que estava acontecendo. Só depois de 20 minutos, quando meu corpo começou a desacelerar, eu percebi que aquilo tinha sido uma crise de ansiedade. O mais difícil é que depois de uma crise, eu passo dias com medo de sentir tudo de novo. Caraca, você começa a ter ansiedade de ter ansiedade. Entendi. E aí eu começo a evitar lugares, situações e compromissos. Não porque eu queria ir, mas porque tenho medo do meu próprio corpo. Medo de perder o controle outra vez. Nossa Senhora. Tô te entendendo, querida. Eu queria muito que as pessoas entendessem... eu falei que tava entendendo, ela quer muito. Eu queria muito que as pessoas entendessem que a ansiedade não é só preocupação. Às vezes é um monstro invisível que aparece sem aviso e toma conta de tudo. Eu fico tentando explicar, mas sempre parece que estou exagerando. Não estou. Eu só queria conseguir respirar em paz. Uau. Obrigado por me ouvir, Elara. Uau, Elara, muito obrigada pela sua carta, pela sua coragem em se expor desse jeito, falando disso. E ela fala algumas coisas, né, que eu acho extremamente importante. A ansiedade de ter ansiedade, que nem você falou, que eu acho que quando você passa... Você queria falar alguma coisa? Não, eu me espantei disso, ansiedade, e faz muito sentido. Qual é o nome disso? Eu vou te explicar. O nome de ansiedade, de ter ansiedade, de viver alguma coisa nesse sentido, chama-se estresse pós-traumático.
Porque parece que você não... a pessoa que perde o controle sobre o corpo dela, claro que ela fica traumatizada. Por exemplo, você está no mercado, que nem ela disse. E aí ela tá no supermercado, de repente ela começa a sentir o coração acelerar, como se ela fosse ter uma parada cardíaca. E ela, do nada, isso vem do nada, ela não consegue entender... essa perda de controle das emoções dela, do corpo dela, traumatiza. Ela fica com medo. Porque se a gente não consegue entender de onde veio a coisa, a gente fica com medo de ter a coisa em qualquer lugar, a qualquer momento. Né? Faz então, muito sentido para mim isso. É a mesma coisa do transtorno de estresse pós-traumático. A gente busca controle o tempo inteiro. Se a gente não tem controle porque a gente não sabe de onde veio, logo a gente passa o tempo inteiro desesperado. Outra coisa importante que ela falou, 2 mundos, né? Tudo parece normal, mas meu corpo diz ao contrário. É como se a minha mente estivesse fora do meu corpo, né? Ou a minha mente não enxergasse a estabilidade do meu corpo, né? E isso também, eu acho interessante você ter falado de CPFs diferentes, porque essa dicotomia, né, de mente e corpo, as pessoas acharem que a mente é uma coisa e o corpo é outra, isso vem, né? Isso vem de uma época aí da filosofia, mas assim, na real, a mente, a cabeça totalmente faz parte do corpo, né? Tudo é uma coisa só. Não tem diferenciação. No entanto, a gente tem a mente como uma espécie de entidade. As vozes que a gente ouve, né? Essas vozes da nossa cabeça, que elas são produzidas pela nossa mente, ela parece que são que é outra pessoa falando com você. Que você tá ali ouvindo algumas coisas que não necessariamente é você. E em vários momentos eu tô pensando 2 coisas ao mesmo tempo. Como assim? Então, vamos Contraditórias? lá. Contraditórias. Eu estou parado na minha cama fazendo uma oração, só na minha mente, não está saindo nenhuma palavra da minha boca. E a minha mente também está pensando numa terceira coisa. Sim. Eu tô numa coisa aqui que é quase... E tem hora que eu tenho que voltar, porque eu falo, nossa, eu tô fazendo minha oração pensamento automático. Acelerado, né? Completamente automático, pensamento acelerado. Isso são sintomas do pensamento acelerado, né? Pensamento acelerado é sintoma de ansiedade. E aí existem alguns tipos de ansiedade, né? Que eu acho que é importante. O programa de hoje é para falar sobre essas diferenças. O que é uma ansiedade natural? Ela fala de funcional, né? Em alguma parte. Sim, a ansiedade... o coração dela ele estava funcional. Eu amei. Não, ela quer dizer que, assim, apesar de tudo isso que ela sente, dessa dificuldade, dessa loucura, ela consegue trabalhar, ela consegue viver uma vida normal, ela consegue ser funcional. Então, eu consigo sair de casa e trabalhar e tal, mas aqui dentro da minha cabeça é tudo uma loucura, né? Mais ou menos isso que ela quer dizer como funcional. Sim. Mas existe realmente a ansiedade funcional, que é a ansiedade saudável. O que é essa ansiedade? Sabe aquela ansiedade daquele frio na barriga quando você tem que fazer uma apresentação, quando você vai fazer uma viagem, aí você fica, nossa, primeira viagem para o exterior, ou quando você vai fazer uma prova... que é onde eu classifico como animado. Então, você pode... a ansiedade animada, que é aquela que te anima. Isso! Né? Aquela que você tem um propósito. Se você não tiver esse tipo de ansiedade... Felicita, você fica feliz com aquilo ali. De alguma forma. Às vezes é uma ansiedade que te deixa feliz, às vezes é uma ansiedade que te deixa com friozinho na barriga, que te deixa preocupado com uma decisão importante, que te deixa tenso com algum tipo de mudança. Mas... essa é uma ansiedade ainda funcional e saudável. Okay. Quando que ela não é? Aliás, eu queria falar aqui uma frase que eu achei bem bacana. Ansiedade saudável é bússola. Né? E ansiedade patológica é prisão. Então, vamos lá falar da ansiedade patológica. Quando que ela é mais patológica? Essa que eu vou falar, que é a antecipatória, ainda não é patológica. Ela é comum, mas ela é altamente desgastante, que é aquela que você fica se antecipando aos resultados. Ai, será que vai dar errado? Ai, será que eu vou conseguir? Será que vão me julgar? Será que vão achar que eu estou
mal vestida, que eu tô gorda, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Essa preocupação antes da coisa acontecer, né? Que é mais ou menos quando você vai fazer a sua oração à noite, você tá lá orando, e você tá aqui, você tá orando, mas você tá assim, meu Deus do céu, mas será que eu deixei a porta aberta? Será que não sei o quê, né? Será que eu devo? Então, você não está focado, presente no que você está fazendo. E eu vou falar sobre essa presença, a importância dela já já. Então, a ansiedade antecipatória é essa que a maioria de nós temos. A gente está sempre querendo ter o controle, né? Algum controle do futuro. A gente está sempre... ela é muito desgastante. E é uma coisa que a gente deve aprender, e tem como aprender, a controlar isso. Eu vou explicar depois no nosso exercício que nós vamos fazer aqui. E aí vem a ansiedade, que é a generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, chamado TAG. A TAG é uma preocupação excessiva, persistente e difícil de controlar. Quem tem TAG tem medo de tudo. Tem medo. Medo de tudo. A vida é assim, enxerga a vida como hostil, perigosa o tempo todo. É essa tag que vai desencadear uma crise de pânico, uma coisa mais assim? Sim, pode. Quem tem tag não consegue muitas vezes sair de casa. Fica com medo de sair de casa. Tem medo de falar com as pessoas. Tem medo de sofrer um acidente. Tem medo de ficar doente. Tantos e tantos e tantos e tantos medos que isso precisa, sim, de tratamento. Aí é tratamento psicológico, né, de psicoterapia, tratamento medicamentoso, porque isso pode ser uma disfunção química, né? Então, a pessoa está totalmente desregulada e precisa ver se por trás desses medos, de tudo, não tenha outros diagnósticos, outras comorbidades, digamos assim. Não é só gatilho, então, né? Para essa pessoa tudo é gatilho, né? Então é diferente para aquela pessoa que tem uma ansiedade já maior, que tem uma questão ali psicológica envolvida, nuclear, que aí ela fazendo terapia ela entende, ela consegue modificar, mas quem tem isso como ansiedade como transtorno mesmo, tem algumas outras coisas envolvidas nisso. Pode ter uma depressão química, enfim, são tantas coisas que podem ter, que precisa fazer uma avaliação médica boa. Ela precisa procurar realmente um corpo médico, não só para poder ter uma avaliação e precisa completa. de acalmar, sabe? Tem muitas crianças hoje em dia que têm transtorno de ansiedade e elas tomam muitos remédios, elas ficam muito intranquilas, agitadas, sabe? Então, precisa descobrir realmente a causa dessas. Tem alterações de sono, tem dores no corpo, tem tantas coisas, assim, tensão muscular, até eu tenho aqui, inquietação, tensão muscular, irritabilidade, dificuldade de concentração, alteração de sono. A pessoa desencadeia uma série de sintomas por conta desses medos, né, que ela tem. Isso é para qualquer um, não... A gente estava falando de criança antes, mas isso aqui é o sintoma... Para todos, qualquer né? idade. O que é importante a gente entender o que é crise de ansiedade de fato do que não é. Então, a pessoa que tem uma crise de ansiedade de fato, ela vai ter esses sintomas no corpo. Então, tem taquicardia, vou ler aqui para você também. Taquicardia, falta de ar, essa sensação de desmaio que a Elara falou. Tem essa sensação de desmaio, tem formigamento. Na crise de ansiedade e de pânico, o que é muito comum é o medo de morrer. Vem aquela sensação de eu vou morrer, forte, e dá aquele medo. Sensação de perda de controle, que é o que a gente estava falando no começo, isso é muito bom, isso é muito comum, é muito bom.
A ansiedade, é que assim, você perdeu o controle do seu corpo. Eu pensando por mim, eu uma pessoa controladora, talvez. Mas eu perder o controle do meu corpo, eu não sei mais. É a única coisa que eu sei que eu tenho. Que eu tenho. É a única coisa que é minha, de fato, De fato. e que eu posso controlar de fato, imagino que posso. Sim. E perder o controle, perder essa estabilidade, essa homeostase, essa coisa que funciona tudo, tá tudo funcionando, né? Uhum. Eu respiro sem eu perceber, eu ando, eu faço coisas, eu durmo, eu acordo, eu sinto a minha fome, eu sinto a minha sede, tudo isso eu tenho essa... E quando acontece alguma coisa e eu não percebi, dá realmente um curto-circuito, sabe? E se torna realmente uma coisa que gera um medo terrível de você ter de novo, sentir de novo. E aí você fica buscando as justificativas, você fica buscando... aí você fala, poxa, eu tive isso no teatro, eu senti isso no teatro. Você fica buscando, mas por que será? É porque é ambiente fechado, é porque tem muita gente. Mas pode não ser isso exatamente. Alguma coisa pode ter desencadeado aquilo. E não necessariamente era porque você estava num lugar fechado, mas você começa a... Você começa a procurar. Então, logo, é quase uma coisa. Por quê? Porque eu estava no teatro, porque a peça era do Antônio Fagundes, logo o Antônio Fagundes me dá ansiedade. Coitado dele. Mas, ó, vamos fazer só um glossário. Achei legal de ter um glossário para as pessoas entenderem. Todo mundo fala de gatilho. É uma palavra muito comum. E é real, O que né? um gatilho? Então, o gatilho, ele é tudo que pode despertar essa disfunção, sabe? Ele é tudo que vai desencadear em você alguma coisa que você não controla. Ou uma impulsividade, uma reatividade, você vai ter uma reação ali, ou uma crise de ansiedade. Uma crise de choro pode ser uma crise de ansiedade. Por exemplo, muitas pessoas com autoridade, qualquer tipo de autoridade, que é gatilho para elas ficam nervosíssimas. Se alguém está no trabalho, o chefe chegar e fizer algum apontamento negativo, der um feedback negativo, a pessoa chora, né? Isso é gatilho para ela, porque qualquer coisa... julgamento negativo pode ser um gatilho para ela porque ela tem um trauma ou uma questão relacionada à rejeição, ou uma questão relacionada a ter que ser perfeita, né? A não se sentir suficiente, que é um dos nossos temas aqui passados. Então, assim, o gatilho é tudo que é capaz de desencadear em você a estabilidade emocional. Toda ação que gera uma reação é um gatilho. Ok. Né? Então, tem gatilhos que são reconhecíveis. A pessoa fala assim, eu sei que isso é gatilho para mim, não vou nem... Sabe, isso é gatilho para mim. Ela até avisa o mundo. E tem gatilhos que a pessoa não sabe. Ela não sabe. Ela simplesmente está num lugar e, de repente... algo é um gatilho para ela ter uma crise, né, de ansiedade ou um descontrole emocional qualquer. E os descontroles emocionais não são sempre de fragilidades. Pode ser também um descontrole que coloca a pessoa num esquema de raiva, sabe, de agressividade, de defesas, assim. Então, por isso a gente sempre fala, a psicoterapia é importante para a pessoa se conhecer, sabe? E não é fácil esse conhecimento se não for pela psicoterapia, porque todo mundo fala, você pode se conhecer? Pode. Se você quiser fazer uma imersão lá com um Matteo Ricard lá, sabe, que é um guru, você pode fazer uma imersão nesses lugares para tentar se conhecer profundamente em 10 dias, mas não vai se conhecer profundamente em 10 dias nem numa imersão dessas. Leva tempo, porque a gente tem uma história aqui, a gente tem uma história e a nossa história ela é de todo dia, ela é de anos e anos. Então,
saber aquilo que é gatilho para você, o que não é, saber entender a tua psique. Nominar, né? Nominar sentimentos é... Muitas pessoas não se dão direito nem de sentir, e isso também pode levá-la a crises de ansiedade. Né? Ansiedade, a gente pode chamar ansiedade de preocupação e crise de colapso. Quando uma pessoa está numa crise emocional, de ansiedade, etc., ela está colapsando. Né? Então, é diferente. As pessoas falam, a pessoa surtou, ela teve uma crise de ansiedade, ela está surtada. As pessoas estão usando nomes, esses tipos de nomes e diagnóstico de forma muito generalizada. Né? Não é um surto, é uma coisa completamente diferente de uma pessoa, sei lá, de repente ter uma explosão de raiva, sabe, botar alguma coisa para fora, tal, e as pessoas ficam, ela surtou. Não, isso não é surtar. E a pessoa, a pessoa ela tem crise de ansiedade e ela tem a ansiedade e você consegue conviver com essas duas coisas, assim. Então, eu vivo com ansiedade, é uma coisa que eu convivo com ela, e em determinados momentos a pessoa tem uma crise de ansiedade. Ou pessoas que vivem com ansiedade a vida inteira nunca tiveram uma crise de ansiedade. Faz sentido? Então, eu entendi. A pessoa que tem o transtorno de ansiedade é uma pessoa que, se ela não tiver tratada, ela não tiver em tratamento, ela pode ter crises de ansiedade fortíssimas, né? Ela pode entrar em surto, né? E aí é diferente de uma pessoa que é ansiosa, que é uma pessoa mais preocupada, que é aquela que tem essa ansiedade antecipatória, que tem essa coisa de se preocupar com tudo. É o que eu estava falando, a ansiedade é a preocupação, né? Preocupar-se com tudo e tal. Agora, a ansiedade patológica, ela é o medo de tudo. Então, quem tem esse medo de tudo, que é muito mais profundo e complicado, não sai de casa, não consegue ir para uma entrevista, não consegue falar com as pessoas. Essas pessoas desenvolvem, muitas vezes, doenças de imunidade até, sabe? Autoimunes. Então, assim, é diferente. E quero deixar claro aqui neste programa mais uma vez. A ansiedade, gente, é um pedido de presença. Nós podemos controlar a nossa ansiedade, sabe? Trouxe até aqui, Ale, um livro que eu já li, é bem legal, chama Estresse, Você Pode Controlá-lo, que é da Oganir Merson Tesolin. Vou mostrar aqui. É um livro muito bacana. E eu vou ler aqui, eu quero ler a primeira frase desse livro que eu achei maravilhosa, que chama Lei Cósmica. Isso aqui que eu vou ler já é uma forma de controlar a ansiedade, entendendo isso. O que você pensa e sente traz a forma. Em que você medita, se transforma. Onde seus sentimentos vão, sua energia flui, e sua energia é sua vida. Onde sua atenção está, lá você estará. Porque você é sua consciência e o propósito da alma é sempre grandioso. Eu achei muito bacana isso que ela fala, que é o que a gente fala aqui muito, né? Espiritualmente, e a ciência vem falando também. Onde vai o seu pensamento, vai a sua energia. Então, se o seu pensamento está sempre na pré-ocupação, né? Pré-ocupação, está sempre na prevenção do que pode acontecer de ruim, você está levando a tua energia para lá. Né? E a ciência hoje já explica que tudo que a gente pensa vira sentimento e sentimento vira emoção. Então, se você está pensando coisas ruins, você está produzindo sentimentos ruins em você, esses sentimentos vão virar emoções, e as emoções são fisiológicas, como eu sempre falo. Então, se você está muito preocupado que você não vai conseguir pagar as suas contas, você não vai conseguir acertar as suas dívidas, você vai não sei o quê, você vai produzindo esse mal-estar, né?
esse sentimento de mal-estar, que aí tem vários sentimentos que envolvem isso. É um sentimento de medo, é um sentimento... Aliás, tudo quanto é sentimento ruim está dentro de uma frequência, que é a frequência do medo. Então, você vai produzindo esses sentimentos, e esses sentimentos, seu corpo vai reagindo a esses sentimentos, produzindo as emoções, né? As emoções de cansaço, medo, instabilidade na pressão arterial. Você pode ficar com pressão alta. Então, assim, as emoções são fisiológicas, elas vão trazendo, por conta dos sentimentos e dos pensamentos, elas vão trazendo os sintomas todos desse mal-estar. Como seria, então? Como seria, então, para trabalhar a ansiedade, né? Diminuir isso? É o que fala aqui. Se eu produzo isso, se eu produzo esse mal-estar, eu posso produzir o bem-estar. Então, temos que usar técnicas para melhorar esse controle do estresse, esse controle da ansiedade. Quais são as técnicas? As que eu explico neste meu livrinho lindo, que você... Posso falar, então? Vamos lá. Pode falar. Vou fazer meu testemunho sobre o livro, que esse livro é maravilhoso. Esse livro tem um monte de exercícios, né? São muitos... É um livro prático. É um livro muito prático. Um livro prático. E eu sou uma pessoa que acorda ansiosa. O que é acordar ansioso? Eu acordo pensando, eu preciso fazer não sei o quê, eu tenho que pagar não sei quem, eu tenho que lá, o que eu fiz hoje, o que eu vou fazer amanhã, não sei o quê, tá chegando a Copa do Mundo. Por que a Copa do Mundo? Não se sabe, pensamentos aleatórios aparecem. E aí, o que eu fazia? Eu quero acordar com calma e paz. Passava a mão no celular, abria o Instagram, porque zapeando aquilo ali, ele me desconectava. E aí eu parava de focar em problema, em tudo. Eu só ficava ali. Pelo menos 1 hora todo dia que eu acordava. Era meu ritual de acordar. Depois disso eu tomava café. E levantava. Nossa, então você já enchia a sua mente de informações. Já. E informações bem aleatórias. Nada a ver com a sua vida. Não lembro absolutamente nada do que tá ali. Era só para não focar na minha mente. E aí comecei a fazer um dos exercícios que é agradecer e intencionar o dia. Então, agradecer tudo que eu tenho para agradecer sobre o meu dia e intencionar o que eu quero daquele dia. Intencionar é bizarro como funciona. Sim. Eu não sei, assim. E eu intenciono... a gente passou um feriado prolongado agora. Eu intenciono as coisas mais simples. Hoje eu preciso... Então eu preciso arrumar um não sei o que, do não sei da onde. Preciso comprar uma pecinha não sei do que para poder arrumar. Então hoje eu vou focar em fazer manutenção da casa. Hoje o meu foco vai ser a manutenção da casa. Essa era a minha intenção do dia. Se sobrar tempo, eu quero ir no cinema. Faz tempo que eu não vou no cinema. Bate de ponta a ponta. Você programa, você intenciona, você controla a sua mente. E é isso que eu quero dizer para as pessoas. Nós só não controlamos a nossa mente se a gente está com algum problema, né? De químico mesmo, ou neural. Porque problema todo mundo tem o tempo inteiro. Não é essa a ideia. O neurológico, alguma coisa assim que realmente faz a gente não ter o controle. Aí precisa do tratamento, que é isso que eu estou falando. Aí quem tem epilepsia, por exemplo, sofre muito de ansiedade, porque fica o tempo todo sem saber, né? Será que eu vou ter quando que eu vou ter outra crise de epilepsia? E é altamente terrível. Então precisa de muito tratamento, precisa estar com os remédios bem controlados e precisa muito praticar isso que você está falando aí. O que é? Gente, acordar logo de manhã, fazer um exercício de respiração consciente, porque a gente respira, mas a gente não respira de forma consciente. E não adianta que para a gente estar presente em nós mesmos, nós precisamos aprender a respirar melhor. Né? Então você acorda, por mais que
E às vezes a gente acorda tranquilo, às vezes a gente não acorda tranquilo, às vezes teve um sonho ruim, dormiu mal, etc. Acorda com dor. É importante, então, gente, respirar conscientemente. Respira, inspira contando até 4, segura o ar contando até 4 e solta o ar pela boca. Pela boca, porque quando você solta pela boca, você libera as tensões. Faz um escaneamento corporal, que é inspirando e expirando, vai percebendo desde a cabeça até o dedão do pé como está o seu corpo. Observando, sem julgamento. Sabe como está a minha cabeça? Inspira, vê se tem algum ponto que na sua cabeça esteja tenso, se acordou com cabeça doendo ou não. Inspira e solta o ar nesse ponto para relaxar, dando comandos de relaxamento. Que interessante. É muito interessante. Então, você está com dor de cabeça aqui na testa. Você inspira e imagina que você está soltando o ar aqui, liberando essas tensões, né? Desenrugando, deixando a testa lisinha e tal. E você vai fazendo isso com todas as partes do teu corpo, né? As partes que são mais tensas, se você tiver tensão na cervical, faça mais vezes, inspira e expira, soltando o ar por este ponto tenso. Essa é uma das coisas. Agradecer é fundamental, porque o agradecimento faz com que você perceba as coisas que você tem na vida, boas, faz que você perceba o quanto você já conquistou de bom nessa vida. Então, assim, gente, agradecer muda toda a vibração nossa. É o que mais muda a nossa vibração. Às vezes a gente tem mania de agradecer só coisas boas, mas agradecer também pelas coisas que não foram boas. Eu notei isso, assim, eu tinha uma coisa do agradecer os pontos altos da vida. Então, agradecer, olha, aconteceu tal coisa, obrigado, olha só que maravilhoso isso aconteceu na minha vida. Quando eu vou pro exercício, eu começo a agradecer ao teto, eu começo a agradecer... Agradecer a pequenas coisas. As pequenas coisas da vida, que você tá ali e fala, putz, olha isso aqui que aconteceu, que legal. Você agradece a borboleta que passou na sua frente. Porque veja a diferença de uma pessoa que só reclama e de uma pessoa que agradece tudo. Agradece a água que bebe, agradece a cama que dorme, sabe? Agradece a comida e abençoa, né? Porque eu acho que a gente tem que abençoar tudo na nossa vida. Então, abençoa as suas refeições, nem que seja um pão com manteiga, que é uma delícia. Da pessoa que está todo o tempo reclamando, imagina o quanto essa pessoa produz de pensamentos ruins, de emoções ruins e de ansiedade o tempo todo, porque ela está sempre achando que tudo é muito ruim na vida. Então, ela é uma pessoa muito ansiosa. Esse exercício de agradecer vai mostrando a essa pessoa como a vida dela tem coisas também boas. E mesmo nas coisas ruins, eu volto a falar, você vai falar, mas você vai agradecer uma coisa ruim que aconteceu na sua vida? Porque de toda coisa ruim a gente tira um aprendizado. De toda coisa ruim que acontece na nossa vida, a gente aprende algo. A gente fala, poxa, o que a gente pode fazer diferente, né? O que a gente não deve fazer mais, enfim. Então, é importante agradecer as coisas ruins também. E dar a intenção, né? Dar uma intenção para o seu dia. Começa dando uma intenção para o seu dia, que, como você mesmo disse, você acaba tendo o controle sobre a sua vida. Quando a gente não dá uma intenção para o nosso dia, é como se a gente fosse um navio. Um navio soltão em alto mar. Então, nós podemos sim controlar a nossa mente, ficando muito mais presente, respirando conscientemente, que a respiração nos traz presença, ficando mais presente, dando uma intenção, agradecendo mais pelas nossas coisas. Isso é muito básico. No livro tem muito mais coisas a serem praticadas, muito mais mesmo. Mas esse básico, esse arroz com feijão, se você fizer todos os dias, a mudança é muito significativa em termos da ansiedade, né? Ansiedade não é inimiga, gente. Ansiedade é mensageira. Entenda o que vocês estão sentindo, por que vocês estão ansiosos, com o que estão ansiosos. Como seria para vocês terem um controle disso?
Porque se determinada coisa te deixa ansioso, você tem que saber por que eu tenho ansiedade com isso? O que isso causa em mim? Isso me deixa... Eu fico ansioso porque eu me sinto inseguro? O que eu posso fazer para melhorar a minha segurança em relação a isso? Né? Enfim, a ansiedade não é falha, ela é uma linguagem, ela é quando você aprende a escutar, que é isso que eu estava falando, quando você aprende a escutar, a se escutar, você domina, você entende o que te desestabiliza, você consegue então fazer alguma coisa para melhorar a respeito disso. Então, ao invés de fugir da ansiedade através de milhões de coisas, fica ansioso, vai lá, usa drogas, bebe, se isola, tenta entender o que é isso, tenta ter esse enfrentamento para poder modificar isso. E aí eu queria uma explicação sua, que é o seguinte, você é uma psicóloga transpessoal humanista. Isso, humanista transpessoal. Isso. Então, humanista olha, transpessoal. Você sabe que hoje, eu sei que as pessoas, psicólogos odeiam que eu fale isso. Mas eu preciso falar. Eles porque, mudam assim, de canal nesse momento. Eu estudei psicologia, então eu estudei todas as psicologias. Eu estudei a de Freud, a de Jung, a de Reich, estudei a psicologia comportamental e a humanista transpessoal. E eu me afino mais com a humanista e a transpessoal, mas em muitas circunstâncias, por exemplo, eu lanço mão de uma técnica da comportamental, porque eu acho que vai funcionar para aquele cliente, para aquela pessoa naquele momento. Né? Não que a minha abordagem de atuação é mais humanista e transpessoal, mas eu uso... Por exemplo, eu gosto muito de Freud, eu estudei muito Freud, que é psicanálise, e boa parte do que eu falo é psicanálise. E aí os psicólogos e psicanalistas falam, mas se você segue isso, você não é isso. Gente, a gente lida com o ser humano. O ser humano, eu acho que nenhuma teoria e nenhuma dá conta de um ser humano. Então, a gente precisa usar um pouco de tudo que já foi feito, estudado e ainda é. Entendeu? Eu sou uma estudiosa da psicologia. Se cada vez mais a gente entende que, como um ser humano, a gente não cabe em caixa... Não cabe. E aí, como que alguém que ajuda... você a se entender vai estar encaixotado numa teoria simples assim. Porque senão é que nem a religião, sabe? Você tem ali aquela religião, então só a tua que funciona. Então não funciona... eu não concordo com nada disso. Apesar de novo, eu também tenho a minha abordagem religiosa, mas eu também não fico presa a ela só, porque eu estaria desconsiderando o Deus de todo mundo. Isso não existe, né? Principalmente para quem trabalha com psicologia como eu. Boa. Ok, estamos chegando ao fim desse episódio com a minha pergunta sempre básica do final. O que você está levando daqui hoje? Com qual sentimento você sai deste episódio daqui hoje sobre ansiedade? Né? E eu gostaria que você colocasse isso, falasse isso para nós através dos nossos canais do Instagram, né, do Psicoterapia Aberta, do meu Instagram, psivaléria_cavalari. Mande para mim o que vocês estão achando do nosso podcast e especialmente de hoje, né, Alê? Sim. E aí, manda as mensagens... Escreve sua história pra gente também sobre esse tema, porque isso vai ajudar a gente a trazer novos temas. É importante, você que está assistindo, curte este vídeo, comenta pra gente, não, pra você. Você precisa explicar pro seu algoritmo do que você gosta. Então, se esse tema fez sentido pra você, vai lá, comenta e tal, e aí ele começa a te trazer mais gente falando sobre esse tema, mais assuntos, e aí você começa a entender um pouco mais sobre a ansiedade, sobre a psicoterapia e tudo isso. E é isso. Beijos! Beijos! Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.